Muito bem, como que você está? Tudo certo? Hoje eu gostaria de ver com você um assunto que, no meu ponto de vista, tá? É um dos assuntos principais que nós encontramos em todas as escrituras. Posso dizer para você o seguinte, que a Bíblia foi escrita para que nós soubéssemos disso, tá? É com respeito à salvação. Então, o texto que eu quero ler com você, ele está no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, versículo 21, onde está escrito assim, olha. E dará à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Olha só, esse é o nome que José deveria dar àquele menino que nasceria da Virgem. Ele deveria se chamar Jesus, porque Jesus significa exatamente isso, tá? Jeová salva. Sim, alguns estudiosos da Bíblia, quando eles vão citar o nome Jesus, eles dizem isso, tá? Jeová Filho, porque Jesus é o Filho de Deus. E esse Filho de Deus, ele veio a esse mundo para salvar a humanidade dos seus pecados. Sabe, existe uma grande diferença entre aquilo que a religião diz e aquilo que Jesus faz. Por quê? Porque a religião, todas elas têm esse aspecto, tá? Ela se apresenta como um meio do homem voltar para Deus. É assim que a religião se apresenta. Mas Deus, ele viu a necessidade do homem. E ele viu que era impossível para o homem produzir qualquer coisa que servisse assim como um mérito para que ele pudesse ser digno da salvação. Então o que Deus fez? Deus preparou o caminho para enviar o seu filho, sabe? Então por isso nós temos a Bíblia com Abraão, Isaac, Jacó, Noé, Sansão, Davi, todos os personagens bíblicos foram homens que Deus usou para nos mostrar claramente que ele enviaria um Salvador que poderia salvar o homem dos seus pecados. Então, como eu estava dizendo para vocês, a religião, ela ensina o homem como ele vai atingir o alvo, como ele vai voltar para Deus. Todavia, é impossível para o homem conseguir atingir esse alvo. Então, nós podemos dizer, de maneira bem resumida, que a religião é Deus, é o homem tentando encontrar Deus. O homem tentando encontrar Deus. Isso significa todas as religiões. Todavia, o Evangelho, tá? O Evangelho de Deus é Deus vindo buscar o homem perdido. E talvez uma das prerrogativas mais difíceis de ser compreendidas no Evangelho é o fato de que o homem está perdido e não pode salvar-se a si mesmo. O homem está perdido e ele nunca jamais conseguirá, com a sua justiça própria, qualquer mérito para merecer a salvação de Deus. O homem está perdido e ele não tem natureza em si para obedecer às leis de Deus, para amar o seu Criador e para se relacionar com aquele que é o fogo que consome. Em outras palavras, tá? Isso é um texto bíblico que diz que Deus é um fogo consumidor. Ou seja, quando Deus toca o pecado, aquilo queima, desaparece. Então, como o homem é pecador, ele nunca pode tocar a Deus. Não, se ele tocar a Deus, ele é queimado. Ele pode achar, com as suas emoções, com seus transes, com as suas viagens, achar que ele está experimentando Deus. Mas ele não consegue. É como você pegar aí uma descarga elétrica acima de 220 volts, né? E você tomar essa descarga toda no teu corpo, você não resiste de maneira nenhuma, né? Muito maior é o santo, poderoso, criador de tudo, e você tentando tocar ele com o seu pecado. Ninguém subsiste. Então é por essa causa que Deus enviou Jesus. Jesus veio ao mundo como homem, tá? É o homem sem pecado, é o homem segundo o coração de Deus. E ele foi até ao Calvário, e lá ele se entregou, ele se ofereceu a Deus para pagar pelos pecados do mundo inteiro. E lá na cruz, na sua morte, ele proveu acesso a Deus, uma obra de justiça perfeita para todo pecador. Então você precisa entender isso, que o Evangelho é o Evangelho da graça, onde Deus,
ele é o justo e o justificador, onde Deus é aquele que prepara o caminho para que o homem seja salvo. E tudo que o homem pode fazer é, diante da revelação de Deus, de que há uma porta aberta para a salvação, é entrar. E ainda assim, por graça. Então eu quero dizer o seguinte, se você ouvindo essa mensagem, você foi despertado, tá, de alguma forma para a importância de Jesus, eu quero dizer para você que esse despertamento não partiu da sua natureza, foi graça. Foi a graça de Deus que te deu entendimento para você ver que você precisa de um Salvador poderoso e que esse Salvador é Jesus. Se hoje você entendeu que religião nenhuma pode salvar, mas que Jesus é o Salvador, é porque a graça veio até você. Então, se a graça veio até você, o que você precisa fazer? Você precisa aproveitar a oportunidade e recebê-la de todo o seu coração. Abandonar todas as prerrogativas, as tentativas, os sacrifícios, os modos que você tem tentado salvar você mesmo. E receber por fé Jesus e só Ele como teu único e suficiente Salvador. Os malabarismos religiosos são todos inúteis para a salvação. Literalmente, todos inúteis, porque foram coisas criadas na mente humana como uma forma de ludibriar você. Não se deixe ser levado por essas coisas, porque esse caminho também leva à perdição. Agora, Deus enviou um Salvador, Jesus. Ele veio ao mundo para salvar os homens dos seus pecados. Se você crer em Jesus e recebê-lo como Salvador, você tem a vida eterna. Você tem o perdão eterno. Você tem acesso a Deus em uma base justa, onde você não vai ser queimado pelo fogo consumidor. Na verdade, você vai ser tocado pelo amor de Deus. Que Deus te abençoe. E a mim também.